Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Ministro, há de explicar-nos como é que todo o processo que tivemos ao longo dos últimos anos de privatizações, um ruinoso processo, como é que criou mais emprego e mais riqueza nacional? Como é que ajudou a economia portuguesa? Como é que ajudou o povo português? Ou não é verdade que às empresas portuguesas é imposto um custo de muitos dos serviços prestados por algumas das empresas privatizadas, que onera de facto o seu funcionamento, que diminui a sua competitividade e que as transforma em menos viáveis e mais passíveis de fecharem as suas portas e de aumentarem o desemprego? Ou não é verdade que muitas das empresas privatizadas carregam na população com tarifas que protegem os seus lucros, mas não protegem os direitos de acesso a esses serviços essenciais? Qual foi então esse benefício que os senhores agora, desse processo que os senhores agora querem continuar, terminando com os direitos especiais? No próximo debate, que tem alguma conexão com este, vamos debater uma apreciação parlamentar do PCP sobre as Golden Shares em 3 empresas. E aqui estamos a discutir o mesmo assunto, de facto. Eu pergunto, abdicando destes instrumentos, a economia nacional fica mais protegida? Abdicando destes instrumentos, é possível desenvolver melhor o país? É possível garantir melhor que decisões que podem pôr em causa a soberania do país por causa das infraestruturas que são abrangidas, são detidas por estas empresas, por causa do seu peso na atividade económica do país, a soberania do país fica assegurada se o Estado abdicar dos seus direitos especiais? O Sr. Ministro diz que esta decisão beneficia, aumentando o valor das empresas. Sr. Ministro, e quem é que vai ganhar com esse aumento do valor das empresas? Serão os acionistas privados que já lá estão ou que vão estar? Então o Governo abdica dos seus direitos para beneficiar esses acionistas? E mais, Sr. Ministro, explique-nos lá que vantagem há para o país de entregar estes direitos especiais e também privatizar ações detidas pelo Estado, mesmo sem direitos especiais, quando isso significa sempre, para além do libertar de alavancas económicas do país e de instrumentos que podem ser usados na defesa das populações, significa sempre diminuir a receita do Estado. Ao longo dos anos disseram-nos sempre que era preciso privatizar para diminuir a dívida pública e, no entanto, 20 anos depois do início do processo de privatizações, a dívida pública é cada vez maior e as receitas que o Governo quer obter com este processo de privatizações são uma migalha no meio da dívida pública que hoje temos. E agora nós perguntamos: como é que uma empresa como a Galp, que paga menos dividendos ao Estado se o Estado não tiver lá participação, cujos principais acionistas não pagam um cêntimo de imposto em Portugal, porque vai tudo para as suas empresas na Holanda e para a Itália e para todos esses países, não pagam um cêntimo dos dividendos que recebem aqui, como é que alienar participação, direitos especiais, vou terminar já, Sr. Presidente, permite que o país seja melhor defendido? Explique-nos lá, porque ao longo de 20 anos nunca ninguém percebeu como é que isso era possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. A alteração que hoje é proposta é o corolário de um longo processo de privatizações que tem vindo a alienar um importante património público e a transferir para os grupos económicos privados chorudos dividendos e alavancas fundamentais da nossa economia. O Sr. Ministro falou em anacronismos. Esta alteração à lei das privatizações tem a curiosidade de deixar cair os falsos objetivos das privatizações com que durante anos tentaram enganar os portugueses. Era para reforçar a capacidade empresarial nacional, para desenvolver o mercado de capitais, para promover a dispersão acionista por trabalhadores das empresas e pequenos subscritores, era o famoso capitalismo popular, para preservar os interesses patrimoniais do Estado, para valorizar outros interesses nacionais. Tudo isto estava na lei e era invocado como a grande razão, os objetivos das privatizações, e agora é tudo revogado, ao menos é claro, não é para nada disso que servem as privatizações, é para transferir riqueza e alavancas e poder económico para os grupos económicos privados, deixando o Estado com menos possibilidade de defender o interesse público e o interesse nacional. Os resultados desta política são bem conhecidos de todos os portugueses. Uma economia fortemente penalizada, por exemplo, pelos elevados custos dos fatores de produção e uma elevada fatura nos serviços prestados às populações. Claro que este Governo, tal como o anterior, nunca olha para estes custos como fatores que condicionam a competitividade das empresas. Para estes executores da política dos grupos económicos, é sempre nos trabalhadores, que aliás não são peças, não são uma matéria-prima, são pessoas, é sempre nos trabalhadores, nos seus salários e nos seus direitos que reside o problema do país.
Nada mais falso, como se vê, nada mais falso, como a realidade tem vindo a provar. Para que a EDP tivesse lucros de 1.200 milhões de euros, mais de 1.200 milhões de euros em 2010, ou para que aumentasse no primeiro semestre já de 2011 os lucros em relação ao mesmo período do ano passado em 8%, foi preciso que as tarifas se mantivessem incomportavelmente elevadas, com todo o prejuízo económico e social que isso acarreta. É certo que os sucessivos governos raramente utilizaram as ações com direitos especiais para promover o interesse público. Em geral, limitaram-se a acolher as pretensões dos principais acionistas privados. Mas agora querem ainda deixar o Estado sem qualquer intervenção especial acionista relevante em empresas estratégicas, que até por razões de segurança e de soberania é indispensável. Em empresas como a REN, a ANA, a TAP, o CTT, a EDP, a Galp, a PT e outras estratégicas para qualquer Estado soberano, para qualquer Estado que se queira defender, no mínimo, os interesses da sua população. E há de explicar-nos o Sr. Ministro porque é que o Governo, por exemplo, quer vender os 20,9% da EDP, ou pelo menos estuda essa hipótese, a uma empresa alemã que, veja-se bem, tem 21% de participação pública. Isto é, nós não podemos ter participação pública na EDP, mas podemos vender essa participação pública a uma empresa alemã que tem uma participação pública no seu capital social. Aí está o que é de facto este processo de privatizações. É entregar a outros aquilo que é do nosso país. Podia dizer-se, e com isto termino, Sr. Presidente, podia dizer-se que o Estado vai vender o interesse público ao interesse privado, mas é pior que isso. O Estado vai dar de borla o que resta das alavancas da economia aos grupos económicos nacionais e cada vez mais estrangeiros. É uma espécie de liquidação total do país, dos seus ativos, das suas estruturas fundamentais, da sua soberania económica. E contra isso estaremos contra.